Quero comprar imóvel comercial e não sei por onde começar. E agora, Alfa Leilões? Meu nome é Paulo Thomas, sou coordenador do departamento comercial da Alfa Leilões e essa é a segunda parte do vídeo sobre como avaliar, como arrematar imóveis comerciais, tá? Como o assunto é muito bacana, é um assunto um pouco mais comprido, a gente precisou dividir esse vídeo em duas partes, tá? E uma coisa que é bem legal ainda sobre o assunto é que mesmo dividindo em duas partes, ainda há muito mais para falar sobre o tema, tá? Então, se você viu o vídeo passado, viu que eu comentei lá para deixar o comentário, se quiser que a gente se aprofunde em alguns temas, eu vou pedir para você deixar o comentário aqui nesse também. Se você gostaria que a gente fizesse vídeos um pouco maiores e expondo um pouco mais as partes técnicas, ou se vocês preferem vídeos um pouco menores e um pouco mais conceituais como os que a gente tem feito, tá bom? Comenta aqui pra gente e agora bora para a continuação do nosso vídeo. Valuation é um método utilizado para avaliar uma companhia, uma empresa, que valor aquela empresa tem, tá? Isso é um método que é utilizado e vai acabar utilizando diversos indicativos financeiros, perspectiva de crescimento, então projeções futuras daquela empresa e diversos outros fatores que podem ser utilizados para avaliar o potencial daquela empresa. Então, algumas informações extremamente importantes que você vai precisar para poder fazer uma análise de valuation. Faturamento, lucro, você vai precisar entender qual que é a estimativa de faturamento mensal daquela empresa, quanto que ela vai tirar de lucro, qual que é o produto que ela vende, quantos clientes ela tem, qual é a região que ela se encontra, qual que é o tipo de público que ela tem, carteira de clientes também pode ser extremamente importante para definir isso, quais são as projeções futuras para o ramo daquela atividade, para aquela atividade específica, qual foi o aumento em relação ao faturamento, o aumento em relação a colaboradores, e enfim, e diversos outros fatores que a gente acaba colocando na análise. Veja que são fatores absolutamente específicos da empresa e que raramente num leilão judicial de imóvel você vai encontrar, tá? Inclusive, esse leilão que eu mencionei com vocês era um leilão extrajudicial, era um leilão que veio por vontade do próprio empreendedor de vender o teu imóvel e vender a tua empresa. Então ele era um leilão que veio por iniciativa particular. Dessa forma, aí sim a gente acaba entrando nesse tipo de análise de valuation, mas raramente você conseguiria elementos, subsídios disso no processo judicial para poder fazer uma análise como essa, ainda que seja determinada ali a venda da empresa como um todo, é muito difícil que algo assim aconteça. Nós tivemos algumas situações em que foi determinado não só a avaliação do imóvel, como também a avaliação do ponto comercial, porque a empresa seria vendida junta, tá? Aí sim, numa situação como essa, você pode acabar tendo acesso a um pouco mais de informações, mas ainda assim pode faltar uma coisinha ou outra para você poder fazer uma análise tão aprofundada e definir ali e utilizar essa metodologia do valuation, tá? Então, por exemplo, nesse caso que eu comentei, a análise do ponto comercial foi feita por um perito, mas nós não tivemos acesso aos livros de faturamento, livros contábeis, então isso limitava um pouquinho ali o acesso a informações. Claro que, dependendo das circunstâncias, isso pode ser requerido, mas eu não acredito que seja necessário chegar a tanto para poder se estimar o valor do que você está comprando ali, do imóvel, do ponto comercial. Eu acredito que com alguns outros pontos, né, você consiga determinar, na grande maioria dos casos, se é um imóvel, se é uma oportunidade interessante para você ou não, tá? É claro que dependendo do negócio, for um negócio muito grande, um dinheiro muito grande que você está investindo, você vai querer o máximo de segurança e aí você pode acabar indo atrás dessas informações, tá? Mas como eu disse, não é uma regra, são situações absolutamente excepcionais que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Essas de maneira absoluta são exceções. Esses casos que eu mencionei aqui com vocês são alguns dos poucos casos que nós tivemos aqui, né? Então, mesmo com a quantidade gigantesca que a gente tem de leilões no mês, então todo mês mais de 300 leilões entrando, saindo aqui do site, né? Ou seja, a gente tem uma quantidade absurda de leilões que a gente já realizou e a quantidade de situações em que foi necessária esse tipo de avaliação ou em que havia condições de fazer esse tipo de avaliação, ela é muito ínfima se comparada à quantidade de leilões que a gente já realizou. Por isso que eu vou deixar nesse vídeo aqui especificamente só um comentário para a gente não deixar passar, porque não tem como a gente falar
de avaliação de imóvel comercial sem citar essas duas situações e várias outras que seriam decorrentes ali do ponto comercial também, tá? Eu não queria deixar de falar disso, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer pelo menos os conceitos e os fundamentos e aplicá-los da maneira que a gente conseguir nos leilões de imóveis, tá? De todas as formas que a gente conseguir aplicar esses fundamentos, esses conhecimentos no momento de avaliar o imóvel comercial, isso vai ser muito importante para a gente definir o real valor daquele bem e que geralmente vai ser um valor que vá além do valor que foi definido ali como avaliação, porque a maioria dos casos é avaliado com o método comparativo de mercados, que não está errado, tá? Lembrando disso, não está errado, até porque quem está comprando aquele imóvel, quer mudar a atividade, quer fazer tudo aquilo, apesar de ser sim um pouco beneficiado do ponto comercial, não deixa de ter a possibilidade de ter comprado isso num proprietário diretamente ali no mercado tradicional e ter pago apenas o valor de mercado, porque quem levaria todo o valor da marca seria novamente a regra de mercado, aquele que exerce atividade, tá? Então, não mudaria a condição que a gente teria de oferta no mercado normal, o que indica que é muito delicado a gente atribuir um valor de ponto comercial, porque a gente corre o risco, quando isso é feito, há um risco grande desse imóvel acabar sendo super avaliado por ter outras ofertas que atendam os investidores de maneira igual a que esse imóvel que foi avaliado com ponto comercial atenderia, só que a diferença é que ele está sendo avaliado conforme o mercado, né? Então é muito complicado você atribuir esse tipo de ponto dentro de uma avaliação de fato, tá? Você corre o risco ali realmente de acabar super avaliando ou nichando muito quem pode querer comprar aquele imóvel, tá? Porque aí você nicha só para quem pode querer exercer uma atividade semelhante mesmo e faz isso elevando o preço dele, colocando ali, né, todo o preço daquele ponto comercial. E como a gente comentou, quem leva esse ponto comercial, quem leva esse valor agregado é quem exerce a atividade. Essa pessoa saindo de lá vai desvalorizar um pouco o ponto comercial, não completamente, obviamente, como a situação de exemplo que eu dei do posto, mas acabaria desvalorizando um pouquinho sim, tá? Então, pessoal, são situações que a gente tem que ter em mente quando a gente está avaliando imóveis comerciais, beleza? Vou fechar esses dois pontos por aqui, nesse vídeo específico. Tem muito mais pra gente falar sobre esses pontos e muito mais outras coisas que podem decorrer da avaliação do ponto comercial, mas aí eu vou pedir para vocês novamente para deixar aqui nos comentários pra gente se querem que a gente faça um vídeo especificamente falando só sobre isso, batendo um papo, ou até uma live, né? Uma live seria bem legal pra gente falar isso. Então deixa aí nos comentários pra gente, que a gente acompanha todos e a gente aceita sugestões, gosta das sugestões de vocês, tá? Pra gente encerrar o vídeo, pessoal, que já comentei bastante, né? Sobre os outros dois pontos, mas pra gente fechar o vídeo aqui, um método que a gente utiliza, que é mais recomendado pra você poder utilizar aí, claro, quando você estiver precificando os imóveis comerciais, né? Sem prejuízo da aplicação, se possível, dos conceitos que nós acabamos de falar, seria o método comparativo de dados direto do mercado, tá? Assim como os outros, tá? Basicamente, em todos os imóveis aqui da série, a gente tem trazido o método comparativo de dados do mercado, tá? Você só não vai utilizar o método comparativo de dados do mercado se você tiver uma situação de algo que está em meio à construção, que não dá para você atribuir um valor ali de mercado de acordo, de fato, ali com o mercado, porque é um imóvel que está com muita depreciação, ou é um imóvel que está com uma obra parada na metade. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. E muitas vezes, numa situação como essa, o próprio perito que estiver avaliando o imóvel vai acabar utilizando o método evolutivo, e aí talvez seja interessante que você utilize o método evolutivo também, porque numa situação como essa, dificilmente vão existir outros elementos comparativos. Você não vai ter imóveis que você consiga comparar com o teu. Você pode até comparar com imóveis prontos e ter uma noção e aplicar fator de depreciação, mas quem manda é o mercado, e se não tem ninguém no mercado oferecendo um imóvel pela metade, fica difícil de você precificar. Você pode colocar uma estimativa, mas é muito difícil é muito mais fácil, na verdade, você acabar errando um pouquinho ali na estimativa, tá? Então, em situações como essa, pode sim ser utilizado o método evolutivo e pode ser que ele traga uma realidade mais condizente ali com o que o mercado estaria disposto a pagar por aquele imóvel, tá? Mas isso também acaba sendo exceção, tá? Via de regra, você vai utilizar sempre o método comparativo de mercado, assim como os outros imóveis, os outros tipos de imóveis que nós trouxemos aqui na série, né?
os imóveis de veraneio, os imóveis rurais, né? E aí você só vai ter uma atenção um pouquinho diferente para algumas situações específicas, né? Então, quando a gente fala de imóvel comercial, para você poder usar o método comparativo, você tem que primeiro identificar o tipo de imóvel comercial que você tem, o tipo de estrutura que você tem, tá? Então a gente tem, por exemplo, ali na tabela de construção civil, numa tabela que instrui os peritos a como avaliarem os imóveis, né, a tabela do IBAP, a gente tem alguns padrões construtivos diferentes que a gente vai categorizar ali para cada tipo de imóvel. E nos imóveis comerciais eu tenho percebido que o impacto é muito maior com um tipo de construção. Então veja bem, quando a gente compara uma estrutura de galpão para uma estrutura, por exemplo, de um banco, é óbvio que é completamente diferente. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for buscar os seus elementos comparativos para que você não confunda uma coisa com outra, tá? Então, se você está analisando um galpão, você tem que procurar só galpões. O local onde aquele imóvel está alocado também é muito importante. E outra coisa que você tem que perceber nas descrições é se aquele imóvel que está sendo anunciado apenas com base em dados do mercado, ou ele está sendo anunciado também com o valor de ponto comercial que foi atribuído. Isso também é muito importante, porque senão você vai misturar um imóvel que está com um metro quadrado em R$ 5.000 e outro imóvel igual que está em 2.500. A diferença é que um muitas vezes está considerando ponto comercial. Então você tem que saber separar essa situação para você entender realmente qual que é o valor do imóvel pelo imóvel ali, colocando o ponto comercial um pouquinho de lado nesse primeiro momento para você entender quanto que vale só o imóvel. E aí depois você atribui a questão dos valores do ponto comercial, que acaba, né, numa situação como essa, você precisando considerar aqueles fatores, né, e até acaba entrando de certa forma um pouco de subjetividade nesse quesito, porque muitas vezes a própria pessoa, o próprio empreendedor está anunciando ali, pode acabar atribuindo o valor que ele entende ser razoável, então enfim. Tem que se atentar a isso, tá? Quando vocês estiverem procurando os imóveis comerciais, vocês podem ver valores totalmente longes um do outro, tá? Então você pode ver coisas muito baratas, como você pode ver coisas muito caras. Então você tem que ter uma atenção muito gigantesca no momento de sanear a média de valor daquelas amostras, daqueles elementos comparativos, tá? Veja bem que o seu foco, né, a sua cautela maior nesse momento de imóveis comerciais com os elementos comparativos que você está selecionando, porque até um pouco mais fácil você encontrar elementos semelhantes ao seu, né? Porque você tem, por exemplo, ali uma estrutura de galpão com parede de concreto completa. É muito mais fácil você identificar outras estruturas semelhantes à sua. Você tem ali um barracão, né? Então você tem telha, tem uma estrutura um pouco mais frágil, mais simples, né? Também é muito fácil você identificar outros imóveis que sejam semelhantes com o seu. O preço não tem variáveis tão grande, você tem sim que abrir um pouquinho uma margem de metragem para poder comparar esse tipo de imóvel, porque geralmente os terrenos são muito grandes, então você acaba precisando sim aumentar um pouquinho a margem para pegar terreno um pouquinho menor, terreno um pouquinho maior para poder comparar, né? E geralmente o preço fica, se você está pegando ali elementos, estão considerando o imóvel pelo imóvel, eles acabam sim ficando ali numa média bem semelhante, tá? Mesmo que o tamanho seja muito diferente. É claro que você não vai pegar um galpão de 250 metros e comparar com um de 5.000 metros, tá? Dependendo da situação, na verdade, na grande maioria dos casos, a regra é que quanto maior a metragem, geralmente menor vai ser o valor do metro quadrado, tá? Isso é comum de se ver no mercado, tá? É claro, quando a gente fala de imóvel comercial, tem todos os outros fatores que eu comentei, mas aqui, uma vez que a gente estabeleceu já essas condições e estabeleceu aqui que você está buscando imóveis, né, tentando separar a situação do imóvel comercial, ou seja, você está descartando aqueles elementos comparativos que estão atribuindo valor ao ponto comercial e pegando apenas os elementos comparativos que estão atribuindo valor ao imóvel em si, tá? E que toda a estrutura está condizente com a tua. Então, estabelecidas essas premissas, a gente pode dizer aí com segurança que você tem sim uma margenzinha aí de metragem para poder mexer, mas é óbvio que você também não vai pegar um negócio de 200 metros e comparar com um negócio de 5.000 metros, tá? E via de regra, o metro quadrado do de 5.000 metros vai ser muito mais barato.
Então imagine que você está analisando um imóvel de 3.000 metros quadrados. Você pega um imóvel de 200 metros que o valor do metro quadrado está em 10 mil reais. E um imóvel de 5.000 metros que o valor está em 3 mil reais. Você pega a média dos dois, dá 7,5 pau. É óbvio que o teu galpão não tem um valor de 7,5 pau metro quadrado, tá? Óbvio. Ele vai estar com um valor muito mais parecido ao de 3 mil do que o de 10 mil, tá? Mas muito mais parecido, porque, claro, o exemplo que eu trouxe, ele é um pouco mais escrachado, né? Porque eu tô pegando um imóvel de 250 metros para poder comparar com um imóvel de 3 mil metros. Vocês, pelo menos, que estão assistindo o nosso vídeo, mas eu já vi muita gente, eu já vi muito profissional da área fazer algo assim. E aí tentar corrigir o valor com alguns cálculos específicos, muitos engenheiros fazem isso sim. Muitas vezes funciona, chega numa média legal, mas quando você envolve muita técnica numa análise mercadológica, você pode acabar pecando um pouquinho na técnica, porque nem sempre a técnica vai ser condizente com o mercado. Acontece muitas vezes de ser, mas acontece muitas vezes de não ser, tá? Então, dê preferência para imóveis que estejam próximos dos 3 mil metros quadrados. Então, 2.800, 2.500 metros quadrados, né? Até os 2.000 metros quadrados ainda dá para você pegar, mas tome um cuidado com aquele elemento específico, depois verifica se ele não ficou muito aquém de outros elementos, como que eu dei exemplo aqui de 5.000 metros quadrados, para ver se o valor não ficou muito distante, se você deve ou não descartar aquele elemento de 2.000, se o valor ficou semelhante, beleza, você está dentro do mercado ainda, tá tudo fluindo, né? Então tenha sempre essa atenção, tá? E se você for errar, sempre prefira pegar nessa situação que eu tô dando, num galpão maior, de uns 3.000 metros quadrados, prefira pegar alguns que são um pouquinho maiores, tá? É claro que se você tiver um, como eu dei o exemplo, de 5.000 metros e o outro de 2.800, você vai pegar o de 2.800, tá? É óbvio, tá bom? Uma coisa que eu sempre recomendo para investidores, tá? Para investidores e para quem ainda não é investidor, ou advogados que estão aí nos acompanhando, ou pessoas técnicas da área, falando agora sobre investimento, falando agora de forma comercial. O investidor, quando ele vai comprar alguma coisa assim, ele dá um Google e pesquisa o imóvel mais barato que ele consegue achar naquelas condições. Simples assim. Ele deu um Google, imóvel na rua X, tantos metros, tá, beleza. Ele joga lá no Google. O mais barato que ele achar, aquela vai ser a referência dele. Ele não vai juntar a média do mercado, não vai olhar que teu imóvel é mais caro, não. Ele vai pegar o imóvel mais barato que ele encontrar. Porque tem muitos investidores que querem fazer o famoso flipping, querem trabalhar com a venda rápida, né? E mesmo aqueles que não querem trabalhar com a venda rápida, querem trabalhar com aluguel, também tem essa noção de mercado e que ele precisa trazer um preço competitivo para o mercado. Então, se tem um cara com um galpão exatamente igual ao meu, com as mesmas condições, e ele vai vender mais barato que o meu, esse cara vai vender antes de mim. Então, se eu quero vender mais rápido que ele, muitas vezes eu preciso trazer um preço competitivo para o mercado. Essa é a forma comercial de se pensar, essa é a forma que muitos investidores pensam, e é por isso que eles vão se apegar ao imóvel mais barato que eles encontrarem, tá? Então é muito importante que quando a gente for fazer essa análise, para a gente ter ali uma boa noção de mercado, vocês observem com muita cautela se todos os elementos comparativos que vocês separaram estão com os valores semelhantes um do outro, porque se eles estiverem muito aquém um do outro, a chance de você ter ali algum probleminha, ou jogar muito para cima, ou jogar muito para baixo é grande, tá? Então ele tem que estar bem próximo ali um do outro mesmo. Os imóveis mais caros e os mais baratos você sempre vai descartar. Então sempre vai ter alguém que vai colocar um imóvel muito barato no mercado, vai queimar, tá precisando muito do dinheiro e vai queimar o próprio imóvel. Isso vai acontecer. Assim como vai ter alguém que vai jogar um negócio lá para cima sem ter muito fundamento e vai colocar isso. Então, quando você está pesquisando ali na internet, buscando elemento comparativo, você tem sempre que lembrar disso, de fazer essa separação. Tem que entender o real valor de mercado daquele imóvel, né? E depois, baseado no teu objetivo, você vai definir um valor de venda, você vai definir um valor de compra, você vai definir... E aí, a partir disso, você entender o valor real de mercado, você quer jogar um preço competitivo ali para o investidor comprar, para alguém comprar de você, né? O investidor que está comprando, ele sempre vai olhar o cara mais barato que anunciou e vai jogar para baixo dele. Então, por exemplo, o cara anunciou por 2 milhões, ele vai pensar, pô, vou anunciar por 1.900. Ele vai olhar a avaliação não vai ser 2 milhões, porque 2 milhões é o imóvel mais barato do mercado, né? É claro que os caras também não vão pegar aquele imóvel que eu falei para vocês que o cara tá querendo queimar, óbvio, tá? Mas
ele vai pegar isso como referência, esse imóvel mais barato, né, dentro das condições ali aceitáveis de mercado, e ele vai comparar ali com a tua avaliação. Então, esse é um pensamento comercial que é muito importante a gente colocar aqui nesse momento, porque você que está pensando em comprar para revender, o próprio investidor, né, ele pensa dessa forma, né, você está aí nos assistindo que é investidor, você deve muito possivelmente pensar dessa forma, né. É claro que existem vários fatores que vão potencializar ou não uma venda depois, enfim, o foco do vídeo acaba não sendo tanto a venda, né, mas quando a gente fala de preço é difícil, e preço e método comparativo de mercado é difícil a gente não pensar na situação de venda, né? Mas são coisas muito importantes para a gente ir estabelecendo, né, nessa série aqui que a gente tem lançado, até para nos preparar para os próximos vídeos, tá? Porque se você for fazer uma avaliação pensando na venda, você vai acabar considerando todos esses fatores, né? Se você for considerar só a avaliação em si, depende de quem é que está avaliando esse imóvel também, né? Quem estiver avaliando esse imóvel, óbvio, né? Se for alguém que está avaliando para comprar, sempre vai jogar os elementos mais baratos que encontrar no mercado. Se for alguém que está avaliando para poder vender, vai jogar os elementos mais caros que estiver no mercado. Então, se você quer ter uma análise real, você precisa realmente encontrar uma média entre eles, mas precisa ser uma média que faz sentido. Se o valor de um elemento está muito aquém do outro, deve ter algum erro aí no meio, o elemento não deve ser tão compatível, alguma coisa de errada deve ter, tá? Ou o anúncio também tem que olhar para ver se está correto. Enfim, já teve situação de eu pegar um imóvel que estava com um anúncio super barato, você liga para o corretor, você tem que assumir um financiamento junto. Pô, obviamente você vai descartar o negócio, mas se você não faz essa pesquisa, não liga para um corretor, você acha que o pessoal está vendendo aquele imóvel por aquele preço, tá? Uma cautela que eu coloco adicional, método comparativo de dados de mercado, vocês já conhecem das outras séries aqui de vídeo, tá? Então você vai pegar imóveis com características semelhantes à do imóvel que você está avaliando, tá bom? Então estrutura física, geometria do terreno para o imóvel comercial vai contar demais, tá? Vamos lá, pensando aqui em São Paulo capital. Quem não é de São Paulo capital, depois dá um Google e dá uma olhada numa rua que a gente tem aqui, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, que é a Avenida Mateu Bem. Pega a Avenida Mateu Bem, vou pedir pro editor colocar aqui na tela pra gente, né, um pouquinho da Avenida Mateu Bem pra vocês verem. Avenida mega movimentada aqui em São Paulo. E aí você imagina, um terreno de 10 por 50 ou 50 por 10, né? Pensa aqui na geografia do terreno. Então, vou pedir para desenhar aqui também as duas coisas para a gente na tela. 10 por 50 ou 50 por 10, tá? Pensando no imóvel que está nessa Avenida Mateu Bem, qual imóvel que vale mais? Qual imóvel que vale mais? Nesse caso, a geometria do terreno vai sim impactar o preço dele. O imóvel de 50 por 10 nessa situação vai valer mais. Veja bem que os dois têm absolutamente o mesmo tamanho, os mesmos 500 metros. Contudo, numa rua movimentada como a Mateu Bem, um imóvel de 50 por 10 tem uma fachada que chama muito mais a atenção do que o imóvel de 10 por 50. O imóvel de 10 por 50 vai acabar sendo um corredor e na avenida ele vai chamar muito menos atenção. As pessoas vão entrar mais na loja que tem a fachada grande. Ela chama muito mais atenção. Então a geometria do terreno nessa situação vai impactar. Então quando você for pegar um elemento comparativo, até a frente do terreno, até o tamanho da fachada, dependendo do imóvel comercial que você está analisando, é claro que se for um galpão, como eu dei o exemplo, isso é em um galpão mais afastado, utilizado para logística, isso pode importar um pouquinho menos, né? Agora se for uma loja, né, um ponto comercial ali, você quer trabalhar com uma loja de vender roupa, com uma loja da TIM, esse prédio de Campinas que eu comentei para vocês no início do vídeo era um prédio que estava alugado para TIM, tá? Então se for pegar lojas assim, né, imóveis comerciais ali mesmo para desenvolver alguma atividade, algum produto a ser vendido ou serviço a ser prestado, a fachada do terreno vai mudar demais. Então não tem como você pegar um imóvel de 10 por 50 e comparar com um de 50 por 10. O de 50 por 10, na grande maioria das vezes, vai ter um valor maior. E as pessoas vão preferir comprar ele, né? E se o seu imóvel é de 10 por 50 e você for tentar colocar o mesmo preço que o de 50 por 10, o de 50 por 10 vai vender primeiro que o seu, né? O mercado, é assim que o mercado funcionaria, né? A geometria do terreno para imóveis comerciais vai importar muito, tá? Esse é o ponto que a gente tem que estabelecer aqui, beleza? Então eu dei alguns exemplos, né? A gente acaba até trazendo aí algumas informações baseadas em toda a experiência que a gente tem aqui.
A Alfa Leilões prepara relatórios comparativos, então a gente precifica muitos imóveis com base nos métodos comparativos, temos diversos corretores parceiros, então a gente tem muita experiência com a avaliação de imóveis e muita experiência analisando a avaliação de peritos, de engenheiros, enfim. Aqui na Alfa mesmo nós temos profissionais aí da área específicas de avaliação de imóveis, tá? Então a gente tem muita experiência com isso, né? E o ponto que a gente quer estabelecer aqui é, para imóvel comercial, a geometria do terreno vai sim ter impacto, tá? Para todo imóvel tem, mas para o imóvel comercial tem mais, ok? Bom, pessoal, então, mais uma vez, voltando aí às premissas, né? Imóveis parecidos com o de vocês, lembrem de verificar a geometria do terreno também. Lembrem de verificar imóveis com tamanhos parecidos, essa parte é um pouco mais flexível no imóvel comercial, tá? E lembrem-se sempre de pegar elementos em regiões próximas ou em regiões movimentadas de maneira semelhante, tá? Então, por exemplo, Mateu Bem, você não vai pegar um imóvel de 2 ruas para baixo e achar que ele tem o mesmo valor na Mateu Bem, negativo. O imóvel que estiver na Mateu Bem tem um valor muito maior, porque a rua é muito mais movimentada. Então, a localização também, a localização para praticamente todos os imóveis é muito importante. Mas nesse caso, falando da metodologia mesmo, essa questão de raio de 2, 3, 4, 5 quilômetros, você até pode aplicar, mas em situações como essa, que você está numa grande avenida, movimentada, muito forte, o ideal é que você pegue daquela mesma avenida e pronto, acabou. Porque 1, 2 ruas para baixo ali já vão impactar o valor, tá? É claro que 1, 2 ruas para baixo você pode encontrar boas oportunidades, pode se aproveitar do valor da avenida, sim, tá? Isso pode acontecer. Mas lembre, se o seu imóvel está especificamente naquela avenida, que é ela que atribui valor aos imóveis que estão ao redor, dificilmente os imóveis ao redor vão ter tanto valor quanto o imóvel que está na avenida, tá? Então, quando você for avaliar, você preferencialmente vai olhar os que estão na avenida também, beleza? Isso serve para várias outras avenidas grandes, para lugares ali específicos que tem uma movimentação grande, tá? Então, observem isso também no momento de selecionar os seus elementos comparativos, ok? Pessoal, vocês seguindo aí o método comparativo de mercado e tendo essas precauções a mais, tá? Que a gente deu aqui, pegando seus 5, 10 elementos comparativos, muito possivelmente você vai chegar num preço bem legal de mercado e vai conseguir atribuir, sim, um valor àquele imóvel especificamente, né? Aquele imóvel comercial. E aí, depois que você fizer isso, que você entender o valor daquele imóvel comercial, você passa a analisar outros fatores como o ponto comercial que a gente comentou aí no início do vídeo e você vai conseguir entender se aquela avaliação está de acordo ou não e o quanto você pode investir naquele imóvel, tá? Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você ficou aqui até o final, por favor, deixa seu like, ajuda a gente a continuar crescendo, ajuda o nosso canal a crescer para que a gente possa produzir mais conteúdos como esse que a gente produziu. A gente está por enquanto com quadros com vídeos mais curtos, mas com os nossos projetos dando certo, quem sabe a gente não possa ter vídeos mais longos, mostrando na prática como fazer, abrindo o processo, abrindo um laudo, então se aprofundando ainda mais na parte técnica com vocês, né? Então tudo isso vai ser possível com o apoio de vocês. Então eu peço encarecidamente para todo mundo que gostou, que está gostando desse trabalho que a gente tem feito, para deixar a sua curtida, seguir a gente aqui também e ativar o sininho para poder acompanhar os próximos vídeos que a gente está para lançar, tá bom? Mais uma vez agradeço a todos que assistiram o vídeo aqui até o final e até o próximo. Tchau, tchau!